Minha vida é livre de religião. Isso não é algo negativo, é algo positivo. É positivo de que maneira? Me diga, porque eu não acredito em nenhuma divindade sobrenatural, especialmente uma divindade masculina sobrenatural que é autoritária e nos diz o que fazer. Se você não obedecer, vai para o inferno, por exemplo. Isso é uma forma muito negativa de controle do pensamento. Por que acreditar em uma divindade feminina? Eu não acredito. Certamente existe um movimento de deusas acontecendo, mas eu acho que é mais feminismo do que religião. Mas isso não me atrai. Você acha que controla totalmente sua vida, é responsável pelo que acontece e nada além disso existe? Ninguém tem controle total sobre a própria vida. Também não acredito em controle sobrenatural sobre a minha vida. Como você propõe chegar aqui? Cheguei aqui como todos, e acredito que isso está mais ligado às mulheres no parto do que a um Deus masculino. Eu sou a favor da igualdade entre os sexos, e estou apontando que provavelmente a instituição mais patriarcal e sexista do mundo é a religião organizada. Então, eu sou contra o sexismo. Por milênios, os grandes teólogos e profetas das nossas religiões se dedicaram ao enigma da condição feminina. E o resultado, em vários tempos e lugares, foi a queima de viúvas, assassinatos por honra, mutilação genital, uma obsessão ocultista com a virgindade. Apenas outras formas de abuso físico e psicológico, tão variadas que mal podem ser resumidas. Agora, não tenho dúvidas de que muito desse sexismo é anterior à religião e ligado à nossa biologia. Religiões promovem e santificam atitudes em relação às mulheres que até um macaco nos galhos consideraria impróprias. Enquanto o homem foi criado à imagem de Deus, a mulher foi feita à imagem do homem, segundo o judaísmo, cristianismo e islã. A humanidade dela, portanto, é derivada. É uma imitação. O Antigo Testamento atribui à mulher um valor de metade a 2/3 do valor do homem. O Alcorão diz que o testemunho de 2 mulheres é necessário para compensar o testemunho de um homem. E toda mulher tem direito à metade da parte de herança de seu irmão. Mas o Deus bíblico deixou perfeitamente claro que as mulheres devem viver em absoluta subjugação aos seus pais, até o momento em que são entregues ao serviço conjugal de seus maridos. O Novo Testamento também não traz alívio. São Paulo escreveu aos Efésios: Esposas, sejam submissas a seus maridos como ao Senhor. O marido é o cabeça da esposa, como Cristo da igreja. Assim como a igreja é submissa a Cristo, esposas devem ser submissas aos maridos em tudo. O Alcorão transmite a mesma mensagem. E na maioria das traduções diz que esposas desobedientes devem ser chicoteadas, açoitadas ou espancadas. Tenho objeção, ou ao menos sinto, que as mulheres deveriam repensar sua crença em uma divindade masculina e patriarcal. E a ideia de que homens na igreja podem mandar nas mulheres. Porque Deus é homem e o Papa sempre tem que ser homem, já que Jesus era homem. É uma instituição claramente sexista. Na Bíblia, mulheres são frequentemente chamadas de prostitutas e vistas como perigosas ou capazes de afastar pessoas da religião. Existem passagens bíblicas em que o Senhor ordena que mulheres sejam despedaçadas por serem prostitutas. O sábio do século XI, Al-Ghazali, talvez o muçulmano mais influente desde Maomé, descreveu os deveres de uma mulher desta forma. Ela deve permanecer em casa, continuar seus afazeres e evitar sair. Não deve ser bem informada ou comunicativa com os vizinhos, e só visitá-los quando necessário. Ela deve cuidar do marido e respeitá-lo tanto na presença quanto na ausência dele, e procurar satisfazê-lo em tudo. Ela só pode sair de casa com permissão dele, e caso tenha, deve sair às escondidas. Ela deve usar roupas velhas, andar por ruas e becos desertos, evitar mercados e garantir que estranhos não ouçam sua voz ou a reconheçam. Não deve falar com amigos do marido, mesmo em caso de necessidade. A única preocupação dela deve ser com sua virtude, sua casa, assim como suas orações e seu jejum. Se um amigo do marido chegar na ausência dele, ela não deve abrir a porta nem responder, preservando sua honra e a do marido. Ela deve aceitar o que o marido lhe oferece como suficiente para suas necessidades sexuais em qualquer momento. Ela deve estar limpa e pronta para satisfazer as necessidades sexuais do marido a qualquer momento.
Agora lembre-se das vidas felizes das mulheres no Afeganistão sob o regime do Talibã. Ou pense nas milhões de mulheres que ainda hoje são obrigadas a usar o véu sob o Islã ou que são forçadas a esses casamentos forçados com homens que nunca conheceram. Você vai perceber que essa opinião religiosa traz consequências. O efeito líquido da religião, especialmente na tradição abraâmica, tem sido demonizar a sexualidade feminina e retratar as mulheres como moral e intelectualmente inferiores aos homens. Imagina-se que toda mulher detém a honra dos homens de sua vida como refém e pode manchá-la com um simples olhar ou destruí-la completamente por meio de uma indiscrição sexual. Nesse contexto, o estupro é, na verdade, um crime que um homem comete contra outro homem. A mulher é apenas o veículo da vergonha e, muitas vezes, considerada culpada por consentir, sendo cheia de lisonjas, astúcia e traição disfarçada. No Irã, onde estive, já estive nos 3 países do eixo do mal. Acho que sou o único escritor que pode dizer isso. Não se pode condenar à morte uma mulher virgem, mesmo que os mulás considerem que ela cometeu um crime capital, como mostrar cabelo ou partes do corpo com frequência. Ela não pode receber pena de morte. Mas a lei religiosa permite que ela seja estuprada pelos guardas revolucionários e assim ela deixa de ser virgem, então eles podem matá-la. Faz o que tu queres há de ser tudo da lei costumava ser considerado o lema do satanismo, pelo que me lembro. A permissão divina dada a pessoas que acham que têm Deus ao seu lado permite ações que um descrente moralmente normal não cogitaria. No Antigo Testamento, em Deuteronômio 22, Deus diz que se uma mulher não gritar alto o suficiente enquanto está sendo estuprada, ela deve ser apedrejada até a morte como cúmplice de sua própria desonra. É óbvio que o Deus macho-alfa desse livro reflete os medos, a ignorância, o territorialismo, a arrogância dos israelitas patriarcais que queriam preservar sua propriedade, incluindo suas esposas e seus escravos. O Deus que eles inventaram é um marido abusivo que controla sua esposa, os israelitas, com ameaças e violência. Está na Bíblia. Deus é misógino. Veja Jeremias 13, por exemplo, quando os israelitas perguntaram por que os babilônios estão invadindo, matando e estuprando suas mulheres. Deus respondeu, eis o motivo. Por causa de sua grande iniquidade, suas saias são levantadas e vocês são estupradas ou violadas, como mencionam alguns versículos. Porque você se esqueceu de mim e confiou em mentiras, eu mesmo levantarei suas saias sobre o seu rosto. Deus, pelas próprias palavras dele, é um estuprador. Literal ou metaforicamente, isso é algo horrível de dizer. Isaías escreveu, o Senhor castigará com chagas as cabeças das filhas de Sião e o Senhor exporá suas partes íntimas. Isso é assédio sexual na Bíblia para humilhar e controlar as mulheres. O que você acha de homens que se vangloriam de apalpar mulheres? O que você acha disso? Isso merece elogio? Deus certamente não é pró-vida. Porque ela se rebelou contra seu Deus, seus pequeninos serão despedaçados e suas mulheres grávidas serão abertas ao meio, disse Deus. Que o Senhor faça de você uma maldição entre seu povo quando fizer você sofrer um aborto espontâneo. Deus é canibal, farei com que seus opressores comam a própria carne, eles ficarão embriagados com o próprio sangue. Se vocês me desobedecerem, comerão a carne de seus filhos e comerão a carne de suas filhas. Não há como escapar da visão na Bíblia e no Alcorão de que as mulheres foram colocadas na terra para servir aos homens, manter suas casas em ordem e serem incubadoras de filhos homens. Acho que esse fato realmente não pode ser contestado. Se algum dia alcançarmos uma civilização global que realmente valorize e honre os direitos e capacidades das mulheres, não será porque demos mais atenção aos nossos livros sagrados.